A paz de Cristo. Você está no canal do YouTube do pastor Alcemar Almeida. Graças a Deus, mais um estudo. Vamos aprender um pouquinho mais da palavra de Deus hoje. Você que já se inscreveu, você é um missionário comigo, porque na medida em que eu publico os vídeos todos os dias, 11 da manhã e 11 da noite, o YouTube te avisa e você já pode compartilhar, já pode divulgar, porque esses vídeos são somente palavra de Deus. Não tem religião, não tem discriminação, não tem nada. É só Bíblia Sagrada, palavra que vai abençoar as pessoas, palavra que vai trazer paz, palavra de Deus, ok? Pode confiar, pode compartilhar à vontade, está autorizado. Hoje eu quero falar com você sobre o que é fé, mas o que é fé em Deus, porque tem muitas fés por aí, tem muitas fés, e as pessoas estão tendo fé em muitas coisas, mas hoje eu vou falar para você sobre fé em Deus. Pastor, você vai, qual Deus? O único Deus, só existe um Deus, tá? Deus é único. É o Deus Pai, é o Deus Filho, é o Deus Espírito Santo, que os três são um só, ok? Então, é ao Deus que devemos orar, é ao Deus que devemos pedir e ao Deus que devemos confiar. Por isso que a Bíblia Sagrada, a Bíblia, tá? Estou falando da Bíblia, por isso que eu estou te falando que aqui eu não entro em dogma religioso de nenhuma religião, não, ok? É Bíblia Sagrada. Então, a quem devemos pedir é a Deus. Com quem devemos conversar? Com Deus. Mas por quê? Por quê, pastor? Porque Deus é o único que tem ouvidos e ouve, tem olhos e vê, tem boca e fala, tem pernas e anda, tem braços e pode nos abraçar. Está resumido, ok? Aí eu quero falar com você sobre o livro de Hebreus, capítulo 11, versículos 1 e 2. Fala assim: ora, a fé é o firme fundamento das coisas que se esperam e a prova das coisas que se não veem, porque por ela os antigos alcançaram testemunho. Então, esses dois versículos estão comprovando para nós que as pessoas que nos antecederam, os homens e as mulheres de Deus que nos antecederam, eles conseguiram, eles conquistaram, porque tiveram fé em Deus, confiaram em Deus. É isso, tá? Então, na prática, a fé é mais do que apenas uma crença intelectual em algo ou em alguém. É uma confiança que nos move a agir mesmo diante das incertezas. Então não é só eu acho que vai dar certo, vou ter ali pensamento positivo que vai acontecer. Não, fé não é isso. Fé é o seguinte: você pediu a direção a Deus, você acreditou que Deus ouviu e Deus ouve, e aquele pedido e aquele negócio diante de Deus é agradável a Deus primeiro, depois agrada a você. Então fé é isso: primeiro agrada a Deus, depois agrada eu. É isso que é fé, tá? Porque Deus não vai nos conceder uma coisa que agrada somente a nós. Por quê? A Bíblia vai dizer que muitas das vezes pedimos coisas que não é bom para nós, coisas que são carnais, coisas que vão contra a Bíblia Sagrada. Então, Deus não pode negar a sua própria palavra.
Então, essa definição de fé em Hebreus capítulo 11 é a certeza de coisas que se esperam e a convicção dos fatos que não vemos. É isso. Então, na prática, isso significa confiar em Deus e em suas promessas, mesmo quando não temos todas as respostas ou não vemos resultados imediatos. O nome disso é fé. Aí eu vou te dizer aqui o que é fé em Deus na prática, tá? O que envolve isso? E eu vou citar assim apenas 5 pontos. Existem outros diversos pontos. Eu vou dizer só 5 para o vídeo não ficar muito longo. Primeiro ponto, o que é fé na prática? É confiar sem ver. Fé é crer que Deus está no controle, mesmo quando tudo ao nosso redor parece incerto. Por exemplo, oramos por um propósito, uma cura divina, por exemplo, uma situação difícil financeira, ou uma situação na justiça que está lá há anos, ou um processo seu que está lá no INSS, lá há anos emperrado. Mas você está orando que Deus vai entrar com providência. Você está orando, crendo que Deus, Ele é capaz de ir lá e tocar lá no coração do promotor do INSS. Deus é poderoso para tocar no coração do juiz que está lá com a sua causa. Você acredita, quando você ora por cura divina, mesmo que essa cura ela venha através de uma cirurgia, mas você está crendo que o risco cirúrgico vai dar certo, porque Deus está entrando com providência. Mesmo que você seja submetido a uma cirurgia, mas você acredita que Deus vai dar saúde, inteligência ao médico, para o médico fazer a incisão correta. É isso que é fé. Você está numa situação financeira, você está ali no abismo, em ponto de perder a sua casa, em ponto de perder o seu carro, que é seu instrumento de trabalho. Ali você não tem condições para comprar alimento para a sua família, mas você crê, você sabe que tem um Deus no céu capaz de usar alguém pela ordem dele. Deus é capaz de tocar no coração do advogado, do promotor, do funcionário, do seu patrão. Deus é que vai tocar, Deus é que vai determinar. E a pessoa vai dizer: eu não estou entendendo nada, mas eu tenho que abençoar essa pessoa. E você vai abrir os lábios e vai dizer: foi a mão do meu Senhor que fez isso. E aí nós agimos com base na confiança de que Deus está ouvindo e responderá, mesmo que os sinais de resposta não sejam visíveis de imediato. Você não está vendo a solução, mas você está crendo. Confiar sem ver. Primeiro ponto. Vou te dar um exemplo. O que aconteceu no livro de Mateus, capítulo 9, versículo 27 a 30, a cura de 2 homens cegos. 2 homens cegos seguiram Jesus. Eles ainda estavam cegos, mas eles começaram a clamar por misericórdia. Misericórdia, Jesus. E Jesus perguntou: credes que eu posso fazer isso? E eles responderam: sim, nós cremos que o Senhor pode curar essa cegueira nossa. Então Jesus tocou os olhos deles e disse: faça-se-vos conforme a vossa fé. Isso está escrito em Mateus capítulo 9, 29. E sabe o que aconteceu? Eles foram curados na hora. Deus manda dizer para você hoje: Deus vai fazer de acordo com a sua fé. Porque
Jesus, ele vai dizer, a declaração de fé dos cegos foi o catalisador para a cura. E Jesus afirmou que foi isso. Porque Jesus disse, conforme a vossa fé, que o milagre aconteceu. Jesus está dizendo, vocês tiveram fé. É por isso que vocês foram curados. Essa enfermidade que está te atingindo, esse câncer, esse tumor, esse problema no teu pâncreas, no teu rins, no teu baço, no teu fígado, esse problema nos teus olhos e também na sua mente, olha, é semelhante a Lucas capítulo 17, versículo 11 a 19. A tua situação é semelhante à cura de 10 leprosos, porque foram 10 leprosos ao encontro de Jesus pedindo misericórdia, e ele os mandou se apresentar aos sacerdotes conforme a lei previa para a cura da lepra. Tinha uma regra. Lá, na época, a lei tinha uma regra. Para ser curado da lepra, tinha que se apresentar aos sacerdotes. E Jesus disse, vocês vão então se apresentar aos sacerdotes, mas eles ainda estavam leprosos. E eles foram. Era um desafio para eles, porque eles sabiam que eles não podiam sair do vale dos leprosos. Eles não podiam sair daquele local, daquele buraco. Todos os leprosos ficavam reunidos num buraco. Era um vale imenso, um poço imenso, onde não tinha contato com a sociedade, onde não podia ter contato com os filhos, com a esposa, com o esposo. Mas pela fé, eles saíram daquele buraco, eles saíram daquele vale, os 10, e foram lá se apresentar ao sacerdote. E o texto bíblico diz que na hora que eles foram, enquanto eles estavam indo, eles olharam para os braços e para as pernas e viram que estavam curados da lepra. Os 10 estavam curados da lepra. Mas no meio daqueles 10 tinha um homem samaritano. Quando a Bíblia diz que era um samaritano, é porque o samaritano, ele foi criado fora da fé em Deus, do Deus verdadeiro. Ele foi curado no meio de idolatria, ele foi curado no meio da feitiçaria. E foi nesse meio que ele ficou leproso. E quando ele vê que Jesus curou ele, primeira coisa que ele faz, não, peraí, eu preciso voltar e agradecer a esse Cristo que me curou. Eu vou, mas primeiro eu vou voltar. E aonde Jesus estava? Perto do Vale dos Leprosos. Ele não teve medo de que pudesse voltar para aquele vale. Ele estava confiando em Jesus, não. Se Jesus me tirou daquele vale, para aquele vale eu nunca mais volto. E Jesus disse, ei, foram 10 que eu curei. Cadê? Cadê os 10? O samaritano volta e se curva diante de Cristo e agradece. E Jesus diz, levanta. Levanta, porque quem volta para me agradecer só anda de cabeça erguida, você vai viver para sempre. Levanta, vai, porque a tua fé, além de te curar, salvou a tua alma. Agora você é um cidadão do céu. Agora o teu nome está escrito no livro da vida. Os outros 9 não. Os outros 9 não estão, porque não voltaram para agradecer. Mas você voltou para agradecer. Então você recebe, além da cura, recebe a salvação. É isso que a fé faz. A fé, ela nunca nos leva somente à cura divina. Porque quando a pessoa é curada de uma enfermidade pela fé em Deus, agora ela sente uma vontade, um compromisso, ela se sente direcionada a servir a Deus, a testemunhar que foi Deus que curou, e leva a uma vida de adoração,
assim como aconteceu com aquele samaritano. O retorno de um leproso para agradecer revelou uma fé genuína e completa, que foi reconhecida por Jesus, dando também a salvação somente àquele que voltou para agradecer. O segundo ponto: tomar decisões baseadas na confiança em Deus. Viver pela fé implica fazer escolhas que refletem a confiança nas promessas de Deus, ainda que essas escolhas não façam sentido aos olhos humanos. É como Pedro, que, ao ver Jesus andando sobre as águas, deu um passo de fé e saiu do barco, confiando na palavra de Jesus. Enquanto Pedro estava com fé na pessoa de Jesus, Pedro estava andando por cima das águas. Mas na hora que Pedro parou de confiar em Jesus, parou de olhar para Cristo, quando Pedro começou a olhar para as ondas revoltas, quando a profundidade do mar, quando Pedro olha para o vento, Pedro começa a afundar. Mas ainda que Pedro começasse a afundar, Pedro se lembrou que ainda que eu tenha falhado, ainda que minha fé tenha enfraquecido, ele clama: Senhor, salva-me. E Jesus estende os braços, segura Pedro pela mão e levanta Pedro e coloca Pedro no barco. Ali, Jesus estava dizendo para Pedro: Pedro, nesse momento, você ainda não tem uma fé que eu quero que você tenha. Porque a fé que eu quero que você tenha, Pedro, é que você ande por cima das águas a hora que for necessário para glorificar o meu nome. Deus quer que você ande por cima das situações. Deus quer que você ande por cima das turbulências. Deus quer que você olhe o problema por debaixo dos seus pés, porque acima de você está Deus, acima dos problemas está Cristo. Calma, continua com fé em Deus, andando por cima dos problemas. Terceiro ponto: obedecer mesmo sem entender completamente. Muitas das vezes, Deus nos pede para fazer algo que não entendemos ou que nos parece desafiador. A obediência é um ato de fé. Nós temos o exemplo de 2 Reis, capítulo 5, lá no Antigo Testamento. Naamã, o exemplo de Naamã, que mesmo Naamã não era crente. Naamã era um general de exército poderoso e forte e rico. Tinha muitos empregados e muitos funcionários. Naamã tinha fama, mas Naamã era leproso. E Naamã vai buscar recurso lá em Israel, porque uma menina disse para ele: o Deus de Israel pode curar o Senhor. E ele acreditou. E quando ele chega lá em Israel, o profeta Eliseu dá o remédio para ele. Ei, Naamã, vai lá. O profeta Eliseu nem foi falar com Naamã. O profeta Eliseu pediu para um mensageiro dele chegar para Naamã e dizer: olha, o profeta de Deus, o homem de Deus, ele disse que vai dar um remédio para o senhor. E o remédio que ele manda o senhor tomar é o seguinte: o senhor mergulha 7 vezes no Rio Jordão, tá bom? E o mensageiro foi embora. Aquilo irritou Naamã. Como é que vai um mensageiro de um profeta, dar um recado? Naamã falou: é ruim de eu mergulhar nesse Rio Jordão, nesse rio sujo aí. Lá na Síria tem rio mais limpo. Se o remédio é mergulhar 7 vezes no rio, eu vou lá para minha terra e vou mergulhar no rio da Síria, que é muito mais limpo, muito mais poderoso. Que lá na Síria, os rios eram deuses. E os soldados de Naamã aconselham ele e falam: olha, general,
eu acho melhor você obedecer, hein? Que quem mandou o senhor fazer isso é nada mais, nada menos que um profeta de Deus. Olha lá. O senhor não veio buscar Deus aqui em Israel? Então, o profeta está falando. O profeta está falando. E o profeta não está pedindo uma coisa impossível ao senhor. O senhor nada, poxa. Está com medo de morrer afogado? O senhor é nadador. Vai lá. Imagino que tenha dado essa ideia para Naamã. Vai lá, general. Faz isso que o profeta está falando. Mergulha 7 vezes. E é no Rio Jordão que ele falou. Se fosse lá nos rios da Síria, ele tinha falado. Mas ele falou no Rio Jordão. Porque o milagre não está no rio, general. O milagre está em Deus. Então, olha, o milagre não está no médico todo-poderoso que vai te operar, não. O milagre não está no medicamento caríssimo, não. O milagre está em Deus. Porque quantas pessoas morreram na mão do médico tão profissional e tão famoso? Quantos morreram na mão dele? Vários morreram. Quantos morreram mesmo com dinheiro para comprar o medicamento mais caro que existe? Mas morreram. Mas aí o Senhor diz, obedece. E Naamã obedeceu. Naamã obedeceu, mergulhou 7 vezes no Rio Jordão e saiu curado. E logo depois ele confessa que Deus verdadeiro é só em Israel mesmo. E ele confessa que a cura não veio pelo rio, não veio pelo profeta, mas veio pelo próprio Deus. O nome disso é fé. Ok? 4º ponto, esperar pacientemente. A fé na prática também inclui paciência. Muitas vezes, Deus trabalha em nossos corações e na nossa vida ao longo do tempo. Confiar significa esperar com expectativa e não perder a esperança, sabendo que Deus é fiel e cumpre as suas promessas. E você ter a certeza de que Deus não esqueceu de você. O nome disso é fé. Porque talvez nesse período de espera, o diabo vai mandar a solução. O diabo vai oferecer um prato de lentilha. O diabo, ele vai te oferecer, às vezes, um cargo diferente. O diabo vai dizer que você não vai assumir. O diabo, ele vai dizer que a ofensa que você está sofrendo e a humilhação, é muito melhor você desistir, você ir embora. É isso que Satanás vai dizer. Porque o diabo, quem oprime, quem humilha e quem envergonha as pessoas, nunca é Deus. Sempre é o diabo. E o diabo, ele usa as pessoas, tá? Nunca você vai acreditar o seguinte, é porque é um homem de Deus que está humilhando, então é Deus que está fazendo. Esquece isso. Deus nunca vai mandar um filho dele, um profeta dele, humilhar e ofender ninguém. Nunca. Esqueça isso. Pastor Osemar, o que o senhor está falando? Mas quem está fazendo é um pastor, é um bispo, é um profeta, é uma profetisa. É Satanás, meu irmão. É Satanás. Deus não precisa humilhar e envergonhar ninguém. Se a aprovação de Deus vier, ela vem corrigindo, ela vem renovando, ela vem levantando, mas envergonhar? Nunca. Nunca. Deus corrige, Deus levanta. Por isso, nós precisamos esperar com paciência no Senhor. É no Senhor. Aguarda com paciência. Não saia da casa do Senhor, não saia debaixo da mão do Senhor, não saia da santidade ao Senhor, não saia da fidelidade ao Senhor, nunca saia. Porque é nessa situação, é debaixo disso que Deus vai te abençoar. E Deus vai te exaltar. E todos verão
que existe Deus em Israel. Todos saberão que quem estava contigo era o Senhor. Quem estava com outro não era o Senhor. Era a soberba, era a arrogância, era o orgulho que estava do outro lado. É a arrogância, o orgulho, a inveja, tudo isso humilha os outros e dá um medo tremendo da pessoa perder o seu cargo. E às vezes o medo de perder o cargo, talvez é com medo de perder outros interesses, que não vou citar aqui agora e deixo para o Espírito Santo te revelar. Então, quinto e último ponto, buscar e depender de Deus diariamente. Isso é um ponto. Ter fé é andar com Deus todos os dias, confiando em sua presença e na sua ajuda para cada situação. A fé nos leva a buscá-lo na oração, a confiar na direção da sua palavra e a depender do Espírito Santo para nos guiar. É isso que é fé em Deus. Não é qualquer fé, é fé em Deus. Falando em buscar diariamente, eu vou agora entrar aqui no nosso canal. Hoje eu entendo o porquê que Deus me mandou publicar 2 vídeos por dia aqui no YouTube. É porque Deus quer falar conosco todos os dias. Isso me fez falar com Deus todos os dias. Todos os dias eu tenho esse compromisso de orar antes de preparar a mensagem, orar depois que preparo a mensagem. Publico o vídeo 11 da manhã, 11 da noite, eu oro antes de fazer a mensagem, oro depois da mensagem. E você também tem feito isso, já observou? Você já observou a sua vida antes e depois desse compromisso? O seu compromisso não é com o pastor Osemar, o seu compromisso é com Deus, porque todos os dias você ouve aqui no canal do pastor Osemar, é a palavra de Deus. Aqui você recebe e você ora junto comigo. Quando você se inscreve aí no canal, você está sendo um missionário comigo. Quando você compartilha esse vídeo, você está fazendo missões porque você está divulgando a palavra de Deus. Aqui nesse canal não tem invencionice, não tem meninice. Aqui nós cumprimos o versículo do livro de João, capítulo 8, versículo 32. Conhecereis a verdade, e a verdade vos libertará. É isso que acontece nesse canal. Em resumo, a fé prática é viver de modo a refletir a nossa confiança em Deus. É colocar cada passo e decisão nas mãos dele, mesmo quando a jornada é incerta, e acreditar que, independentemente do que aconteça, Deus é bom e a vontade de Deus é perfeita e a vontade de Deus é agradável. Amém. Já se inscreveu no canal? Inscreva-se. É gratuito, você não paga nada. Mas se você já se inscreveu, a inscrição é uma vez só, tá? Porque se você já é inscrito, se você clica de novo, você se desinscreve. Preste atenção nisso, tá? É uma vez só. Se você já se inscreveu, deixa quieto ali. Já clicou em todas? Então, todos os dias o YouTube vai te avisar. Tá bom? Vamos orar ao Senhor. Senhor Deus, nosso Pai amoroso, nos aproximamos de Ti reconhecendo que a fé é um presente que só o Senhor pode renovar e fortalecer em nós. Sabemos que em nossa humanidade, às vezes enfrentamos dúvidas e fraquezas, mas hoje te pedimos que nos ajude a permanecer
firmes na confiança em tua presença e no teu poder. Ó Pai querido e amado, fortalece a nossa fé para que possamos enxergar além das circunstâncias, confiando que o Senhor está no controle de tudo, mesmo quando não entendemos o que está acontecendo ao nosso redor. Que a nossa fé não dependa do que vemos, mas seja firmada na certeza de que o Senhor é fiel e cumprirá todas as suas promessas. Ajuda-nos a andar com ousadia, mesmo quando o caminho parece desafiador. Renova em nós uma confiança inabalável em Ti e nos dá coragem para obedecer, para esperar e para descansar em Teu amor. Espírito Santo de Deus, enche-nos com a Tua presença e nos lembra a cada dia que estamos seguros em Tuas mãos. Fortalece a nossa fé para que possamos ser testemunhas vivas do Teu poder e da Tua graça, e para que nossa vida reflita a paz e a esperança que encontramos em Ti. Oramos em nome de Jesus, o nosso Senhor e o nosso Salvador. Amém. Eu vou impetrar agora a bênção apostólica. Faz com a sua mão assim para receber isso. Você vai receber. Que a graça maravilhosa do Senhor Jesus Cristo, o imenso amor de Deus Pai e a comunhão transformadora do Espírito Santo de Deus estejam com todos vocês, ovelhas de Israel sobre a face da terra. Que o Senhor vos abençoe e vos guarde. Que o Senhor faça resplandecer o seu rosto sobre vós e tenha misericórdia de todos nós. Que o Senhor sobre vós levante o seu rosto e vos dê a paz. Que a presença do Senhor vos acompanhe hoje e para sempre, guiando, protegendo e fortalecendo, em nome de Jesus. Amém. E não se esqueça, Jesus te ama e Pastor Ocemar Almeida também.